Bom dia! Você é próspero? As pessoas costumam associar a prosperidade apenas ao dinheiro, mas ela vai muito além disso. Prosperidade é nascer, crescer e frutificar. É a essência da vida. Deus nos criou para sermos naturalmente prósperos. Deus criou a natureza e o homem com o propósito e dons específicos. Prosperidade é algo natural. Palavras de Ailsa Dionísio, esta mulher de impacto, que vai falar sobre a prosperidade nesse 1º de maio, começando o mês. Estamos começando o mês de maio hoje, profetizando prosperidade. Se você não se sente próspero, se você não acha que é próspero, se você vive dentro de uma escassez, se você vive dentro de um padrão de pobreza, de escassez, eu convido você nessa manhã a abrir os ouvidos e escutar a voz de Deus dizendo que você nasceu, você cresceu, você está frutificando, então você está vivendo uma prosperidade. E não é qualquer prosperidade. Por que as portas se fecham? Por que os celeiros se esvaziam? Porque não vivemos debaixo da vontade de Deus. Não vivemos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E aí a nossa prosperidade se extingue. E vemos também a prosperidade como somente o dinheiro. E o dinheiro não vai fazer grandes coisas. Quando você estiver em uma cama de hospital, o dinheiro não vai pagar para você sair dali. Quando você tiver muitas situações na nossa vida em que o dinheiro não nos tira daquele lugar. Quando você estiver doente, com doenças emocionais, psicossomáticas, psicológicas ou psiquiátricas, o dinheiro não te tira de lá. Somente o que nos tira de lugares de aflição é a palavra, é a prosperidade de Deus, é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então comece esse mês de maio decretando sobre a minha e sobre a sua vida prosperidade do céu, prosperidade abundante sobre ti, sobre a tua casa, sobre todas as áreas da sua vida, que você possa receber nessa manhã a prosperidade, entender a prosperidade de uma forma soberana. Aleluia! Ontem eu estava falando com uma amiga, eu disse, eu não sei, eu nunca ansiei essa riqueza, eu nunca ansiei grandes e grandes coisas. Eu sempre tenho alegria naquilo que eu estou. Às vezes eu peço para Deus um pouquinho mais, para que eu possa ter uma abrangência um pouquinho maior, mas não chega a reclamar daquilo que Deus me dá. Sou próspera naquilo que vivo, sou próspera de ter filhas saudáveis, sou próspera de ser saudável, sou próspera de ter uma família, sou próspera de ter amigos à minha volta, sou próspera de ter o necessário para me movimentar, para viver. Sou próspera em tantas áreas e em todas as áreas. Eu vejo a prosperidade do céu sobre a minha vida e esbanjo esta prosperidade. Eu gosto muito que muitos da minha família me chamam de a rica. E eu gosto muito disso porque quando eles me chamam de rica, Deus vai só enriquecendo ainda mais. Quando eles me chamam de próspera, Deus vai só prosperando ainda mais. Recebes essas palavras nessa manhã? Quando alguém te chama de rico, não diga, ai, quem dera de mim, não sou pobre, sou isso, sou aquilo. Não começa a reclamar, não começa a colocar as palavras para trás. Recebe a palavra do céu, recebe a profecia sobre a sua vida nessa manhã, recebe a riqueza espiritual que está vindo sobre a tua casa, porque primeiro a riqueza ela vem espiritual, depois ela se transforma na riqueza material. Então que nessa manhã você possa ser próspero em tudo aquilo
que você tocar e somos naturalmente prósperos. Deus nos criou para a prosperidade, Deus não nos criou para a escassez. Fomos nós que começamos a segurar as coisas e tornar as coisas seguras e escassas na nossa vida, o medo de não ter amanhã. Lembra? Falando essas palavras, me vem à mente o maná do deserto. A prosperidade do deserto era todos os dias ao amanhecer. E se guardassem, apodrecia. Mas tinha sempre aqueles com medo que não confiam em Deus e queriam guardar. O guardar não vem de Deus, porque o guardar apodrece. O guardar tira cheiro mal, sai o cheiro mal, exala, dá bicho. Diz a palavra que o maná guardado dava bicho. O maná guardado apodrecia. Isso traz para nós nessa manhã algo semelhante. Tudo aquilo que a gente guarda, que a gente não frutifica, né? A prosperidade, os bens, aquilo que Deus nos dá é para frutificar. Tudo que está guardado aí, igual o tio Patinhas fazia, não vem de Deus. Vem da escassez, o medo de não ter. E quando nós temos medo de não ter é porque nós não confiamos no dono daquilo que tudo tem. Quando nós temos medo de não ter, nós não confiamos no dono daquilo que tudo tem, que é o Senhor, que é o dono que comanda tudo, que é o dono que dizia: amanhã vai ter maná, pode deixar apodrecer esse outro aí. Não toque, não tome mais do que você precisa. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida de nós. A palavra do Senhor também vai dizer: se o Senhor cuida dos lírios dos campos e dos pássaros, imagine de nós, que somos obra das suas mãos. Imagine nós, que Ele cuida todos os dias, como não cuidaria de nós? Então que nessa manhã, nesse 1º de maio, nós possamos começar debaixo de uma prosperidade, de uma confiança total, no Senhor, uma confiança total, naquele que nos entrega tudo todos os dias, uma confiança total, que Ele vai nos suprir nas nossas necessidades e naquilo que nós precisamos. Ô palavra abençoada! Glória a Deus. Esdras capítulo 6, versículo 7 vai dizer assim: deixai que se faça a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Que do tesouro do rei, advindo dos tributos do ouro do outro lado do rio, paguem-se pontualmente os gastos a estes homens, para que a obra não cesse. Gente, olha só. Estamos falando de prosperidade. Nós vamos ver aqui Esdras, eles voltam do cativeiro e eles vão reconstruir a casa de Deus, mas eles não tinham meios, não tinham dinheiro para a reconstrução, para a reedificação. E de repente, Dário, ele é tocado por Deus, o imperador ali daquele tempo, e ele manda cartas para os governadores do rio Eufrates, o Tatenai e o Setar-Bozedai, que se encontra aqui no livro de Esdras, tá, gente? Capítulo 6 em diante, vocês vão encontrar essas informações. E vai dizer para eles, para aqueles que estavam impedindo a passagem do povo judeu, que eles saíssem dali, porque ia começar a reconstrução da casa de Deus. Dário mandou carta dizendo: saiam daí, deixa eles reconstruir a casa deles, a casa do Deus deles. E outra, e ainda eles pediram, ele ordenou, Dário ordena que os tributos fossem pagos, né? Que os tributos fossem pagos a este homem para que a obra não cessasse. Existiu ali uma mão de Deus poderosa. Além de eles permitir a construção da casa de Deus, eles ainda iam pagar tributos para que a obra não cessasse. Quando as coisas estão debaixo das potentes mãos de Deus, quando nós caminhamos segundo a vontade de Deus, Deus envia mantimentos, Deus envia subterfúgios, Deus envia dinheiro, Deus envia situações que você está precisando. Quando estamos debaixo das mãos de Deus, não se preocupe,
porque ele vai fazer. Aqui diz que eles estavam na construção da casa de Deus, ou seja, tudo aquilo que é para Deus, Deus coloca o poder para que você consiga fazer. Tudo aquilo que é para Deus, muitas vezes dizendo, nossa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo outro, mas não tenho meios. Coloca a sua posição, coloca-se em posição, coloca a sua mão, que Deus coloca o resto. Coloca a sua mão no arado, que Deus vai colocar o restante, aquilo que é necessário. Porque Ele provê, o Senhor provê e provém. Você não vai nem saber de onde veio. O que vai saber é que frutificou. O que vai saber é que foi abençoado, prosperou. Então nós vamos entender que a reedificação da casa de Deus, a reedificação daquilo que Deus tem na nossa vida, a reedificação de tudo aquilo que nós colocarmos para fazer, é feito da parte de Deus. É Deus que abençoa, é Deus que prospera, é Deus que tira o inimigo do caminho, aleluia. É Deus que tira todo o obstáculo. Veja que aqui tinha um obstáculo, mas veio a carta do alto, veio do alto, não veio de qualquer um, veio do governo, do comandante ali das terras, né, do povo assírio, se eu não me engano. Veio ali a ordem para que pudesse se reconstruir a casa de Deus. Veio a ordem para que pudesse reconstruir a casa de Deus. Então nós vamos entender os medo-persas, foi do medo-persa, porque foi os caldeus que foram tomados pelos medo-persas. Então veio a ordem deles para que eles pudessem reconstruir a casa de Deus. Então nós vamos entender que Deus, ele trabalha do alto a baixo. A ordem veio do alto, não precisou ultrapassar nenhuma jurisdição. Veio passando do imperador, foi para o governador e chegou ao povo que estava reconstruindo. A ordem, que eles podiam reconstruir a casa de Deus, que eles tinham autorização. E além da autorização, veio o subterfúgio financeiro, veio o dinheiro, aquilo que eles necessitavam. Veja que os tributos eram para ser pagos àqueles homens que estavam reconstruindo a casa de Deus. Deus, ele é perfeito em todas as coisas que faz. Deus, ele é perfeito. Então que este mês de maio comece debaixo de uma unção de prosperidade. Recebe uma unção de prosperidade. Muita gente tem medo de falar de prosperidade porque pensa que está falando só de dinheiro, mas quando falamos em prosperidade, nós falamos numa abundância total. Eu quero profetizar na sua vida neste mês de maio, abundância total. Alabá, sou, decandarai, sou, uma abundância total de meios para que você viva, para que você usufrua daquilo que Deus tem na sua vida, que não viva na escassez, que não viva na mendiguez, que não viva no minimalismo, mas que você viva na abundância total. Aleluia! E que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida. E Deus ainda está falando comigo aqui agora. Vou abrir uma campanha de abundância total nesse mês de maio. Faz comigo essa campanha agora, o Espírito Santo me entregou. A abundância total, a prosperidade vinda do céu. Nós vamos começar essa campanha a partir de hoje. Começou hoje, eu nem sabia, mas o Espírito Santo me falou que é para fazer, porque vai ter testemunho de abundância total. Se você está precisando, conhece alguém que está precisando, envia esse vídeo, compartilha e deixa Deus trabalhar na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até segunda-feira, que a paz de Cristo seja abundante na tua vida, em nome de Jesus.